É como diz o ditado, os últimos serão os primeiros. Esse vídeo é especial, pois foi o mais esperado e pedido por vocês. Mas antes de começarmos, prepare o seu lápis de olho aí, esmalte preto e a franjinha de lado. Vamos falar dos emos do MBTI. Aqueles que são os mais sensíveis, idealistas, fofinhos e diferentões. E é melhor não prolongar essa introdução para não fazê-los chorar, não é mesmo? Brincadeira, gente! Ignorem absolutamente tudo o que ele falou e vamos conhecer sobre como são de verdade os INFPs, que de chorões e fofinhos não tem nada. E antes de começarmos, queremos agradecer a todos que pediram por esse vídeo. Demorou, mas chegou. E agradecemos também a todos os inscritos e ao apoio daqueles que vêm aqui deixar o seu comentário e que nos acompanham até agora. Esse é o nosso último vídeo dessa série, mas continue nos acompanhando, que vem muita coisa legal por aí sobre os 16 tipos e sobre outros assuntos também. Agora chega de enrolação e vamos falar sobre os INFPs. O INFP, também conhecido como a personalidade do mediador, do idealista ou do curador, possui em sua estaque as funções cognitivas. Sentimento introvertido, FI como função dominante, intuição extrovertida, NE como função secundária ou auxiliar, sensação introvertida, SI como função terciária e o pensamento extrovertido, TE como função inferior. Se você ainda não sabe o que significa um estaque ou o que são as funções cognitivas, clique no link que vamos deixar aqui no card e na descrição do vídeo para assistir a nossa playlist com 3 vídeos explicando sobre tudo isso. O INFP tem como função dominante o sentimento introvertido, FI, o que o torna primariamente direcionado para o julgamento subjetivo da realidade. O sentimento introvertido julga a realidade através de critérios sentimentais inconscientes. Estes possuem pouca relação com os objetos externos, se blindando das influências destes e tentando ao máximo não os influenciar. Em função dessa blindagem que a FI tem em relação àquilo que é dado objetivamente, o INFP pode parecer meio deslocado ou até mesmo estranho na visão de outras pessoas, pois a tendência é que ele não se adapte às exigências ou demandas externas, que sejam consideradas como em discordância com seu conjunto de valores e sentimentos. Isso pode acabar tornando o INFP relutante ou até mesmo contrário a aceitar estruturas que de alguma forma forcem ele mesmo ou outras pessoas a abrirem mão de sua identidade e autenticidade em função de alguma espécie de normatização. Os INFPs podem aparentar ser bastante reservados, distantes e, de certo modo, inacessíveis, pois eles mesmos sentem que o seu mundo interno é incompreensível e inexprimível em sua totalidade. Diferentemente do estereótipo errôneo de serem extremamente emotivos, os INFPs são sim muito sensíveis. Entretanto, essa sensibilidade não será facilmente externalizada e nem tão direcionada para a realidade externa. As questões tomam uma dimensão profunda e intensa internamente, e não em sua extensão ou externalização, como no caso das personalidades que possuem sentimento extrovertido. O seu julgamento interno será afetado externamente apenas na medida em que aquilo seja correspondente com o seu entendimento subjetivo ou que encontre ressonância com as suas experiências pessoais. O INFP não será um transgressor apenas por não se adequar aos autoritarismos e tiranias, mas sim por sempre afirmar sutilmente a urgência e a necessidade de autenticidade na humanidade. Seu senso complexo e profundo de avaliar sentimentalmente a realidade interna e externa o faz buscar sempre se diferenciar a fim de se preservar como individualidade, garantindo que sua essência não seja capturada por nenhuma fórmula. Essa diferenciação não será mera arbitrariedade ou rebeldia sem causa. Ela acontecerá de maneira interna, na construção de valores e critérios únicos e consistentes de compreensão da realidade, que não se moldarão a ela de imediato, porém buscarão aos poucos adaptá-la através do seu filtro, para então poder conseguir absorvê-la. O sentimento introvertido, FI, gera as estruturas sentimentais e valorativas que são utilizadas como ferramentas de julgamento da realidade. Essas estruturas extremamente abstratas tendem a complexificar todo e qualquer tipo de sentimento ou valor que o INFP venha a ter a respeito de qualquer coisa.
Pois para ele, um sentimento não é algo tão simples e objetivo, mas algo complexo, profundo e difícil de ser expressado em poucas palavras ou em uma linguagem mais formal e racional, tornando difícil uma explicação mais objetiva e sintética dessas estruturas, até pela sua falta de correspondência com a concretude da realidade. A independência de seu julgamento em relação aos objetos externos também permite com que eles extrapolem definições que sejam muito taxativas, reducionistas ou preto no branco. Seu modo de julgamento será então muito mais multifacetado e complexo, pois tende a se aprofundar em todas as nuances sentimentais, avaliando como aquilo o impacta subjetivamente e como aquilo se enquadra ou não dentro do seu esquema interno de julgamento. A função secundária do INFP é a intuição extrovertida, NE. Essa função opera de forma compensatória em relação à extrema subjetividade do sentimento introvertido dominante. A NE está objetivamente relacionada à potencialidade que os objetos externos podem ter, sejam estes objetos físicos, ideias ou conceitos. Isso faz com que o INFP esteja sempre aberto a explorar diferentes facetas de conceitos ou estruturas que sejam consideradas por eles como sendo interessantes ou que de alguma forma possa acrescentar mais uma dimensão à sua personalidade e sua maneira de expressão. A NE é naturalmente multifacetada, e isso ajuda o INFP a ser um explorador de si mesmo, fazendo com que ele busque, a todo momento, compreender internamente diferentes lados de uma mesma situação, assunto ou objeto. Aqui é onde a característica multidimensional do INFP é ampliada, pois a sua intuição extrovertida se torna uma válvula de escape em que ele consegue dar vazão a toda a complexidade interna que ele possui e não consegue encontrar tanta expressão dentro do que já está manifesto. Daí, será nas infinitas possibilidades percebidas pela NE, onde criativamente o INFP encontrará a oportunidade de transformar a realidade, mesmo que em um nível mais idealista e através da expressão de si mesmo, por conta da FI. Muitas vezes, o mundo concreto pode aparecer para o INFP como um eterno projeto embrionário, repleto de possibilidades muito mais encantadoras e interessantes do que a realidade como se apresenta de fato. Algumas vezes, isso pode fazer o INFP preferir se refugiar em suas intuições e em seu julgamento interno, ao invés de lidar com as frustrações do mundo objetivamente dado. A percepção objetiva de novos insights, visões e expectativas em relação à realidade externa também contribui na característica extremamente criativa do INFP, que por não se contentar com a realidade da maneira que ela se apresenta, busca sempre novos horizontes, novas maneiras de pensar e idealizar como ela poderia se manifestar. A inconstância da intuição extrovertida, que pula de objeto em objeto ao perceber a realidade, não é tão predominante como nos ENFPs, pois ela estará subjugada aos critérios do sentimento introvertido. Ou seja, por mais que as mutações, migrações e transformações da intuição extrovertida apontem para o INFP diferentes possibilidades de caminhos, o INFP ainda terá a preferência por manter-se fiel ao essencialismo e à autenticidade do sentimento introvertido, que busca por coerência interna ao avaliar a realidade. A função terciária do INFP é a sensação introvertida, SI. Isso faz com que a sua percepção da realidade sensorial seja bastante particular. Todos os estímulos sensoriais causados pelos objetos externos são interceptados por impressões acerca dos mesmos, fazendo com que a realidade com qual o INFP interaja seja muito mais fruto dos seus processos subjetivos inconscientes do que de fato uma percepção fiel à realidade mais concreta dos objetos. Essa forma mais subjetiva de perceber a realidade gera uma atenção a detalhes bem particulares, que de certa forma afetam o processo intuitivo do INFP, que gera conexões e vê potencialidades nos objetos e em seus detalhes, que outras pessoas não conseguiriam perceber. O INFP acaba tendo mais consciência da complexa variedade de possibilidades que esses objetos carregam em si, através da NE, do que das suas impressões sensoriais subjetivas acerca dos mesmos, e como elas afetam esse processo. Quando associamos a FI a essa forma de percepção multifacetada da NE e sensorialmente subjetiva da SI, temos a capacidade dos INFPs de expressarem seu rico mundo interno através da descrição minuciosa dessa realidade bem particular que ele percebe.
construindo verdadeiros universos imaginários ou fantásticos, e escrevendo histórias ou narrativas que consigam refletir boa parte da complexidade dos seus valores internos. Essa função, como terciária, também auxilia os INFPs a terem a tendência de ser mais constantes e consistentes do que os ENFPs, pois de certo modo eles terão menos dificuldade em lidar com a realidade sensorial concreta, que lhe parecerá menos ameaçadora, embora eles ainda prefiram lidar com suas intuições. Sendo assim, o INFP ainda terá certo conflito ao lidar com essas percepções mais concretas da realidade, justamente por elas não corresponderem direta e objetivamente com o que é manifesto e tampouco com suas expectativas intuídas. A função inferior do INFP é o pensamento extrovertido, TE. Essa função julga a realidade concreta através de critérios lógicos e racionais que sejam fiéis à natureza objetiva dos fatos. Essa perspectiva mais utilitarista e sintética da TE é extremamente reprimida pela FI, que vê nessa estruturação racional da realidade uma forma de aprisionamento e restrição da sua complexidade subjetiva sentimental. O INFP achará muito simplista qualquer tipo de explicação ou expressão que seja estruturada de maneira mais objetiva, pois para ele, estas não conseguirão abarcar toda a magnitude do seu mundo interno, dando a ele essa tendência de sempre se expressar de forma bastante complexa e que às vezes pode até ser considerada confusa ou não muito clara para outras pessoas. Por isso, assim como os ISFPs, os INFPs podem acabar preferindo outras linguagens e maneiras de expressão que muitas vezes podem ser, inclusive, artísticas. A intensa repressão do pensamento extrovertido, exercida pelo sentimento introvertido dominante, pode tornar a relação do INFP com os objetos egocêntrica, onde o sujeito se torna extremamente centrado em si mesmo e, ao invés de desvalorizar ao máximo os objetos externos e suas influências, ele passa a dar a eles demasiada importância, como se estivessem todos apontados contra ele, tendo inclusive a impressão de que é possível sentir o que os outros pensam em relação a ele, gerando silenciosas disputas, intrigas ou conflitos que são meramente projetivos. Portanto, o pensamento extrovertido inferior terá uma natureza arcaica, que quando atravessa sua FI de maneira inesperada, acaba escondendo as imagens inconscientes que a FI transfere para a realidade externa, fazendo com que, sem perceber, o INFP possa tomar atitudes tirânicas, ao influenciar inconscientemente os afetos de quem está próximo, a fim de manter total controle sobre os fatos. Os INFPs acham cansativo e desgastante que demonstrem falta de autenticidade, serem pressionados a tomar decisões rápidas, lidar com pessoas tiranas e autoritárias, terem sua privacidade e espaço pessoal invadidos ou desrespeitados, lidar com pessoas ou instituições que limitem a sua liberdade de expressão, estruturas e instituições demasiadamente tradicionalistas ou rígidas. Os INFPs acham revigorante e estimulante liberdade para expressar sua imaginação e criatividade, que se direcionem a eles de maneira genuína, sincera e cuidadosa, sentir que sua autenticidade é compreendida e respeitada, terem seus sentimentos e interesses particulares validados. Algumas figuras famosas e personagens que podem se encaixar no arquétipo do INFP podem ser o J.R.R. Tolkien, o São Francisco de Assis, o Jacques Lacan, o Søren Kierkegaard, o George Orwell, a Virginia Woolf, o Anthony de Saint-Exupéry, o A.A. Milne, o Bill Watterson, o Kino, o Edgar Allan Poe, o Franz Kafka, o Vincent van Gogh, o William Shakespeare, o Tavares, o George Martin, o Jim Morrison, o Kurt Cobain, a Adriana Calcanhoto, o Ian Curtis, o Robert Smith, o Tim Burton, a Bjork, a Florence Welk, o Tom York, o Gerard Way, o Morrissey, o Wagner Moura, o Andy Warhol, o José Mujica, o Adam Driver, o Heath Ledger, o Chris Martin, o Gaara, a Amy Mizuno, a Coraline, o Nagato, o Takato Matsuda, a Elsa, o Mago Marrom, a Luna Lovegood, o Hugh Campbell e o Peter Park.
Lembrando que existe certa limitação no momento de tipar pessoas famosas, por muitas vezes termos acesso a poucas informações consistentes e confiáveis a respeito de suas histórias pessoais. Muitas vezes o que temos são relatos de terceiros, ou então apenas aquela persona que é mostrada publicamente. Essas são apenas algumas inferências sobre as figuras aqui mencionadas, apenas para exemplificar um pouco de maneira mais concreta a descrição desse tipo de personalidade. O vídeo de hoje se encerra por aqui. Se você gostou, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus conhecidos e não deixe de se inscrever no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos sobre cada uma das 16 personalidades. É isso aí, pessoal, nos vemos no próximo vídeo.